Boa noite, irmãos. Graça e paz de paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Faz um tempo que eu não celebração do culto, então eu fico feliz em estar aqui. Então, para não fugir da regra da noite, do dia, o texto em Romanos também. Tá? Vamos lá as suas vidas. Romanos. Esse texto aqui, dois versículos, falou comigo muito. Já há um tempo, estava lendo um livro, terminei o livro, e teve os encontros de Jesus. E um dos últimos temas lá no livro me chamou muito esse versículo aqui. Me fez pensar em relação a esse versículo, capítulo 8, um texto bem conhecido, versículo 31 e 32. E eu meditando nesses últimos dias agora na minha casa, reviveu esse texto na minha cabeça. Paulo começa assim, esses dois versículos, Romanos 8, 31 e 32, ele fala assim: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele começa, já concluindo uma conversa que ele já está tendo já no começo desse capítulo 8. Ele fala: o que diremos por da vista dessas coisas? Que coisas, né? Ele está falando sobre a nossa adoção, e ele fala também sobre o Espírito que Deus tem nos dado, e ele fala também sobre a nossa salvação. E ele conclui falando: o que diremos, pois, à vista disso, tudo que nós temos recebido já de Deus? Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele continua falando, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se esse Deus que nos deu algo tão grandioso que é o filho dele, né? Se for partir de algo grande para algo pequeno, a ideia aqui, seja nos deu Cristo, que é provavelmente não é algo mais precioso que tinha, que dirá se ele não vai dar as coisas pequenas que nós necessitamos nessa vida. Infelizmente, nós temos a tendência, meus queridos, de, às vezes, não descaradamente falar no rosto de Deus, mas, vez por vez, nós estamos duvidando da bondade de Deus e do cuidado dele. E Paulo parece que vem para nos alertar aqui, gente. Se Deus não poupou o único, deixou de nos dar algo tão precioso que é o Filho dele, para morrer por nós, imagina que ele não pode nos dar juntamente com esse Filho, com essa bênção, com esse presente que Deus nos dá. E muito provavelmente vão ver as preocupações em relação a desemprego, doença, né? A falta de dinheiro, ou muitas vezes até a morte. E às vezes nós temos a tendência de achar que não, cara, alguma coisa errada nessa história. E Paulo diz assim: olha, Deus é com você. Deus está cuidando de você. Independente do que esteja acontecendo na sua vida, Deus é por você. E por que eu tenho certeza disso? Por que eu tenho que ter certeza disso? Porque Ele deu a coisa mais preciosa que Ele tinha na vida. E se Jesus pudesse falar também, ele diria assim: olha, eu dei também algo muito precioso na minha vida, que foi a comunhão com meu Pai. E se o Espírito Santo pudesse dizer, ele também diria: eu também estou dando algo tão precioso na minha vida, que é eu mesmo, estou com você, eu estou lhe ajudando, eu estou lhe animando. E se as três pessoas dizem: nós estamos dando coisas preciosas, e você acha que a gente não vai cuidar de você? Você acha que o desemprego ele é
algo permanente ou algo que vai provar que não te amamos? Essa doença ou a morte da nossa família, você acha que isso é algo que vai demonstrar que nós não estamos, que nós não somos com você? E que venhamos a nos lembrar disso, dessa verdade. Deus é por nós. Lembrando dos estudos de Efésios, que o pastor também deu aqui, ele fala das armaduras e do que tantas coisas que Deus tem nos dado, a igreja ele tem nos dado. Ele tem nos dado a palavra, a oração. Deus tem nos dado muitas coisas. Você acha que Deus não é por você? Então, que possamos trazer e fixar essa palavra no nosso coração, na nossa mente. Deus vai cuidar de estar cuidando. Não é uma pandemia, não é qualquer problema que você possa estar passando na sua vida que venha tirar o seu foco do cuidado de Deus. E Paulo vem nos lembrar aqui. Amados queridos, Deus tem nos dado muita coisa. E Ele nos deu o seu Filho. E Ele vai cuidar, porque Ele é bom. Isso sirva de alento tanto para você, quanto para mim. Essa fase que nós estamos passando. Ganhamos a lembrar. Deus está no controle da nossa vida. Ele é por nós. Independente do que aconteça na nossa vida. Deus é por nós. Amém, meus queridos? Vamos orar. E pedir a Deus que nos ajude e abençoe esse momento. E vamos passar aqui. Louvor e adorando. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela vida do apóstolo Paulo. Obrigado, Deus, por falar pelo intermédio do Senhor, por nos alertar e nos animar e nos mostrar, Deus, que a Tua palavra está repleta de exemplos de um Deus amoroso, cheias de exemplos de que Tu queres nosso bem, que Tu trabalhas para cuidar de nós, não por nossos méritos, não porque nós somos inteligentes, não porque nós fazemos boas obras, porque nós damos oferta no nosso dízimo, não por isso, mas puramente pela Tua graça. Graciosamente Tu te revelas, graciosamente Tu nos dá tudo aquilo que nós necessitamos, porque a boa é Te ser esse Deus que Tu queres ser nas nossas vidas. Guarda o nosso coração, meu Pai, do medo. Guarda o nosso coração da dúvida. Guarda, Deus, o nosso coração de ouvir vozes que dizem o contrário que a Tua palavra está dizendo. Nós possamos estar firmes sabendo que Tu és o Deus, que Tu és por nós. E que a maior prova de que poderemos saber disso é por ter enviado o Teu Filho para morrer por nós, nos dando a salvação, nos adotando como Teu Filho, nos dando Teu Espírito. Graciosamente, junto com o Cristo, Tu vai nos dar tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos. Te louvamos, Senhor, pelo Teu cuidado, te louvamos pelo Teu amor. Abençoa os irmãos que estão aqui nesse tempo, vendo pela internet. Abençoa, Senhor Deus, cada vida, cada coração, Senhor Deus, esse período da história que nós estamos passando por essa pandemia, Senhor Deus, por essa crise no nosso país econômica. Ajuda-nos, Senhor Deus, a confiarmos em Ti, a saber que Tu queres e sim vai prover o nosso sustento e o nosso cuidado. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Fica conosco. Te agradecemos em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém.
Boa noite. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam a sua misericórdia, para livrar-nos a alma da morte, e no tempo da fome conservar-nos a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, nos confiamos no seu santo nome. Amém? Hoje de manhã falamos sobre a grandeza de Deus, que não precisa nem ser anunciada, porque todo homem pode ver aquilo que o Senhor mesmo tem colocado para nós através da sua criação. E eu queria levar vocês a pensar nessa noite sobre esse Deus em quem nós temos colocado a nossa confiança. Em quem você confia? Eu perguntei no culto de quarta-feira. Em quem você confia? Em quem você tem confiado? Em quem está a sua esperança? A sua esperança está nos nossos governantes? Nós esperamos tanto que eles façam algumas coisas. Sua esperança está em alguma força política, econômica, médica, né? Em quem está a sua esperança? Em quem você tem confiado? E lendo essa semana um artigo aí, eu li alguma coisa mais ou menos assim que dizia o seguinte, que apesar de todas as coisas que nós estamos vivendo, ainda assim, a palavra de Deus, o próprio Deus, é digno de toda a nossa confiança. Por isso nós podemos descansar nele. Quando eu paro e penso, Senhor, o Senhor é digno de toda a minha confiança, eu posso descansar no Senhor. Eu posso confiar que a minha vida vai ser conduzida pelo Senhor, que os meus dias estão sendo conduzidos pelo Senhor. Isso deve trazer para o nosso coração uma grande tranquilidade. Não é verdade? Quando você pensa nisso, não dá para ficar tranquilo, filho. Mas também deve trazer ao nosso coração um profundo temor, porque os olhos do Senhor estão sobre todos aqueles que o temem. Estão sobre nós. Onde nós estivermos, os olhos do Senhor estão aí. E lá onde nós estivermos, Deus deseja que Ele seja glorificado através da nossa vida. Amém? Fica em pé, gente. Somos poucos aqui, mas o nosso louvor, ele não tem dimensão. Nosso louvor não tem dimensão. E através daquilo que nós vivemos e cantamos e declaramos, pessoas podem ser alcançadas para a glória do Senhor. Deus, somente Deus. Cante essa canção, vislumbrando assim o Senhor, né? Quem Ele é, o que Ele tem feito nesses tempos tão difíceis que a gente tem vivido. Mas pense no Senhor, visualize Deus, olhe para Ele. Ele é digno da sua adoração. Adore o Senhor, na beleza da sua santidade. Deus, somente Deus, criou o mundo e Ele dá. Diz que Ele pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar.
os seus desígnios que jamais um dia conheceu. Os Deus, somente a Deus, somente Deus, domina o universo, que após da criação se elaborará. Somente a Deus, somente Deus, eternamente nós a inspirar. Alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o universo. E após da criação se elaborará. Somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E após da criação se elaborará. Essa canção, nas verdades, muito vivas sobre Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós a te inspirar, a alegria de adorar, o desejo de exaltar. É Deus que move nossos corações. Esse Deus, castelo forte, Deus em quem nós podemos colocar nossa confiança e saber que Ele não vai mudar. Como as circunstâncias mudam, como os nossos sentimentos mudam, como as pessoas mudam, mas o Senhor continua o mesmo. Né? Isso é sensacional, porque Deus não vai mudar, gente. É o mesmo, e nós podemos confiar nele. Então vamos cantar Castelo Forte. Vamos cantar mais forte do que de manhã, tá bom? Vamos lá. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, o seu poder defende os seus, em todo cansa fúria pertinaz, recebe Satanás, com artimanha estás, e astúcias são cruéis. Iguais não há na terra, na nossa força, vamos dizer as palmas que estamos nós perdidos. Nós somos o Deus do
Serpente por Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e ser o próprio Deus. Triunfa na batalha. Se nos fizessem demônios não tocaram, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. Durante a acusação, os servos do Senhor já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, se clamar a vida, sabemos com certeza, então não nos assustará. Com Cristo, por defesa. Se temos de perder os filhos que escolhemos em toda a vida, por nós Jesus está. E dá-nos a seu reino. Amém? E essa palavra, essas verdades do Senhor, fiquem em nosso coração. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso castelo forte. Amém? Podem sentar. Vou ficar de pé mais uma vez, irmão, só para passar a palavra ao pastor, pois que não tem visitante. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por já tudo que nós ouvimos, meu Deus, pelos louvores e louvado, pelo privilégio, Pai, de poder orar também, falar contigo, chegar na tua presença e entregar, Senhor, o nosso louvor, o nosso tempo, e te louvando também porque tu nos permite fazer parte desse louvor. Senhor, te louvando porque, apesar de sermos quem nós somos, apesar da nossa natureza, tu ainda abre esse espaço, meu Pai, essa oportunidade de estar na tua presença. Em Cristo Jesus, para te louvar e te adorar. Olha pela vida agora do pastor, que vai passar a palavra, vai abrir o texto, Senhor Deus, ajuda-nos também a compreender, abre o nosso coração, nossa mente, para que possamos sair daqui diferentes, Senhor Deus, com algo mais no nosso ser, para pôr em prática nas nossas vidas diárias. Assim, eu rogo pela vida dele e por cada irmão aqui, em nome de Jesus. Amém. Pastor, pode sentar, irmãos.
Mais uma vez, boa noite. E, irmãos, quero compartilhar um pouco mais com vocês sobre a reforma, levando em consideração o impacto da palavra na reforma. Mas, na verdade, a palavra não impacta a reforma, ela impacta a vida das pessoas. Sempre foi assim, desde o Éden. A palavra de Deus deveria impactar o Éden de uma forma muito especial se eles a obedecessem. Sempre, 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 Deus fala. E a palavra de Deus diz que a sua palavra nunca vai voltar em vão e ela não é vazia. Ela tem um sentido. Né? Em 1 Coríntios, ela fala sobre que todos os sons têm algum sentido. E, inclusive, ela fala sobre o som da trombeta quando chama para a batalha. Se o tocador der um tom certo, os soldados não saberão o que tem que fazer. Mas todos os sons têm um sentido. E a palavra do Senhor, de certa forma, ela chama para isso. Seja a lei do Senhor lá, o Pentateuco, seja a história, livros históricos, seja seus ensinos, seja os profetas, ou os poéticos, os salmos, os provérbios. Toda a palavra do Senhor nos chama para um ajuste, para uma reforma no sentido das atitudes. Inclusive, a palavra de Deus, ela reprova duramente aquele que ouve a palavra e não a cumpre. Né? Aquele coração, aquela terra, aquele solo que recebe a semente e não produz, ou que é tirado pelo inimigo, ou que tem pouca duração, seca. São palavras do Senhor de reprovação quando a palavra dele não faz efeito nas nossas vidas. Logo, nós temos que atentar para a palavra como ela fazendo um grande efeito, uma grande diferença, uma grande mudança nas nossas vidas. E essa mudança que a palavra produz, ela é evidenciada no nosso comportamento fora da igreja. Ela é evidenciada nos nossos relacionamentos, como nós vimos no estudo de Efésios, voltando lá, né? Seja os embates no mundo, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento no trabalho, no nosso relacionamento com a família. Nesses embates, a palavra do Senhor tem que produzir algum efeito. Foi exatamente o que aconteceu com os chamados reformadores. Todos os reformadores, desde Lutero até antes de Lutero, nós vimos hoje pela manhã a imagem de vários desses reformadores, mas todos os reformadores, eles foram primeiramente impactados pela palavra. Primeiro, eles foram alcançados, impactados pela palavra do Senhor. Eles eram estudiosos da palavra, observe bem, eles eram estudiosos da palavra, eles eram professores da palavra e eles eram praticantes da palavra. Isso fez com que eles experimentassem em si e em torno de si o que nós chamamos de a reforma protestante. E pelo contrário, totalmente ao contrário, as pessoas que se opunham à reforma, as pessoas que não aceitavam ou que perseguiam e que levavam aos tribunais e mataram muitos dos reformadores, essas pessoas, muito pelo contrário, elas não estudavam, elas não ensinavam e elas não viviam a palavra. Então, irmãos, é da natureza humana lançar a mão do fruto, comer e pecar contra Deus. No sentido geral, no sentido de todo aquele que não atenta à palavra do Senhor, vai de contra a reforma que Deus opera nas nossas vidas, na igreja, no seu povo e no mundo inteiro. E toda rebeldia à palavra, ela sempre vem pela falta do estudo, do ensino e da prática da palavra do Senhor. Então, isso impactou a vida de todos aqueles que nós falamos hoje pela manhã, seja os pré-reformadores, né, como John Hus, né, ele foi impactado pela palavra, seja o Wycliffe, foi impactado, eles eram professores
Eles ensinavam e também viviam, tanto viviam, que as vidas deles basicamente eram ceifadas pela prática da palavra. Era a prática da palavra que ceifava a vida desses homens. E se eles deixassem de praticar a palavra, não era somente uma confissão. Porque, embora o que as leiras, né, o que os tribunais exigiam era que eles renunciassem o que eles criam, embora parecesse que era algo teórico, mas era prático, porque eles tinham que renunciar a uma atitude e não uma crença. E não uma fé somente, mas uma atitude. Uma atitude. Então, esses homens foram impactados pela palavra. Lutero, quando foi julgado, quando ele foi levado, né, a julgamento em Comus, não sei pronunciar corretamente, né, mas a cidade, o local onde ele foi levado em julgamento, e depois de ter sido declarado para ele que ele tinha que negar todas aquelas teses, todos os seus ensinos, tudo que ele havia estudado na palavra e ensinado na palavra, e agora a prática dele foi colocada em julgamento. E aí, quando o Lutero é colocado nessa situação, eu não sei se o Gabriel pode colocar, mas nós temos então uma frase, a resposta, né? A importância da palavra na reforma. Nós temos aí, eu vou ter que ficar meio de costas para poder ver, né? Pode colocar. Então, essa é a resposta de Lutero. Não é toda ela, tá? Quero deixar bem claro que não está toda aí. Mas a resposta de Lutero, quando ele foi pressionado em um júri, em um julgamento, onde ele poderia ser condenado à morte, como foi antes dele, John Hus, como foi Wycliffe, como foram tantos que morreram antes dele, né? Como foi Policarpo e outros, ele poderia morrer também, mas o que é que ele diz? A não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pela razão clara. Sou obrigado pelas Escrituras que citei, e a minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Se você perceber, a palavra dele está recheada do conteúdo bíblico, das Escrituras. Então, a palavra de Deus ela teve uma importância crucial na vida, na morte desses homens reformadores da igreja. Porque enquanto outros abandonaram a palavra, eles se voltaram a ela. Tomando esse princípio de que a reforma ela se fundamenta na palavra de Deus, eu quero convidar vocês a olharmos um texto que tem 3 capítulos, lá em 2 Reis, capítulo 22, que também vai estar em crônica, mas eu preferi ficar no texto de Reis. E nesse capítulo nós vemos aqui uma reforma, tá? A reforma do chamado rei Josias. Josias, eu tenho lá do rei do profeta Isaías. De Josias. Então nós vamos observar em 3 capítulos alguns versículos, tá? No capítulo 21, no capítulo 22 e também no capítulo 23. O rei Josias, ele, de certa forma, vive o último avivamento, a última reforma do povo de Israel, dos judeus, antes que eles fossem levados ao cativeiro. Ele é o último grande rei de Israel, e alguns historiadores ou leitores da Bíblia dizem que as coisas que ele fez coloca ele ali entre Davi e Salomão, como rei, o rei Josias. E é interessante nós observarmos que o que antecede a essa reforma que ele faz, baseado na palavra, o que antecede é o desvio da liderança, o desvio do povo, o abandono à lei, o abandono a Deus, praticado pelo povo. Então vamos observar aqui um pouco da realidade de Josias, tá bom? Esse rei.
No capítulo 21, nós vamos ver o versículo 1 e 2. Muito obrigado. Com isso, eu aguento mais 15 minutos além do tempo que eu ia ficar. Né? Eu não sei se isso foi bom para vocês. Vamos lá. Então, voltando aqui para o texto. Segundo Reis, eu falei a referência? Segundo Reis, eu estou com um problema da preocupando aqui, de lembrança, de raciocínio. Segundo Reis, capítulo 21, tá? O versículo 1 e versículo 2 diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efisbá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Esse aqui é o avô de Josias, Manassés. É o avô de Josias. E aqui diz no texto que ele fez o que era mal perante o Senhor. E o que ele fez foram abominações que existiam entre os gentios. Ele trouxe para dentro do templo, para dentro do culto, para dentro e o meio do povo de Deus, práticas pagãs, gentílicas. Tá? Ainda no capítulo 21, nós vamos ver aí o versículo 19 e 20. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Hassus de Jotibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Esse aqui é o pai de Josias. Então, observe uma coisa: o avô e o pai fizeram o que era mal perante o Senhor. Mas para a gente entender um pouquinho desse que era mal, veja no capítulo 21, versículo 6. 21, 6. E queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro e tratava com médicos e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ele. Sabe quem é esse daqui? É o avô dele, Manassés. Ele sacrificou filhos a Maloque. Ele tratou com agoreiro, ele mesmo fazia adivinhação pelas nuvens. Né? Ele mesmo tinha essas práticas esotéricas. O rei de Judá, o rei de Israel, ele mesmo tinha essa prática e o filho dele seguiu o mesmo caminho. E aqui nós temos, irmãos, uma das grandes evidências bíblicas daquela que não existe a chamada maldição hereditária. Tá? E o neto fazendo a mesma coisa. Ele é a mesma coisa. Mas o que o neto vai fazer no caso aqui? O rei Josias, capítulo 22, versículo 1 e versículo 2, só para a gente começar a conhecer esse rei. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Nataías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todos os caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluia. Que testemunho maravilhoso nós encontramos aqui. Né? E a filiação, né? A ligação familiar que a palavra coloca aqui, nem é com seu pai, nem com seu avô, mas vai levar lá para trás, para o rei Davi. Ele era da linhagem de Davi. Lá para a linhagem atrás ao rei Davi. E esse aqui, então, entre outros vários exemplos da Bíblia, mostra claramente que não existe esse negócio de o filho herdar a maldição do pai, ou o pai pagar pelo pecado do filho. Cada um levará o seu próprio pecado, diz a palavra do Senhor.
Nós vemos então Deus mudando a história dessa família no sentido da vida do rei José. Então aqui é um resumo, né? Ele fez o que era reto, ele não se desviou, um resumo da vida desse homem, porque ele começa a reinar com a idade de 8 anos. 8 anos. Mas é lá pelos seus 15, 18 anos que ele vai começar o processo do avivamento, principalmente com seus 20 anos, porque, seguindo a leitura, nós vamos para o versículo 8, tá? Versículo 8, versículo 10, capítulo 22 ainda, tá? Então disse o sumo sacerdote Hilquias e o escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Hilquias entregou o livro a Safã e ele o leu. Versículo 10. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Havia algumas décadas que o povo de Israel tinha a palavra como tradição oral, porque havia se abandonado as escrituras. O texto sagrado, o texto escrito, havia sido deixado, e por algumas décadas o que se tinha de conteúdo era o que se passava. Normalmente, os textos que a gente passa de pai para filho é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Normalmente, nós não passamos de pai para filho em certos textos. Aquela alma do pecado, essa morrerá. A não ser a Ana Paula, quando compôs aquelas músicas para criança. Né? Quem pecar vai morrer. Quem pecar vai pagar. Né? A não ser ela. Mas pareceu muito estranho naquela época, até hoje parece. Porque a tradição oral ela é muito mais para mostrar que Deus ele é bom, que Deus é amor, que Deus é perdão, que Deus é misericórdia, que Deus é graça. Os textos que nós mais conhecemos, que nós mais memorizamos, são esses. Só que a palavra de Deus não é só isso. Como a palavra de Deus não é só isso, eles encontram o livro da lei e na sua totalidade eles estudam, ou seja, eles primeiro leem e o rei escuta a leitura daquele livro. Isso produz um impacto muito grande na sua vida. Versículo 11, capítulo 22 ainda. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Isso é um sinal de alguém que está completamente humilhado, completamente estarrecido pelo pecado. Ele rasgou as suas vestes com uma atitude de dizer assim: nós estamos perdidos, nós estamos mortos, é o fim da nossa vida. Mas ainda veja lá no versículo 19 também, capítulo 22. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. A primeira reforma, o primeiro conserto, a primeira mudança, a transformação foi na vida daquele rei. Foi na vida daquela pessoa. Eu lembro de mensagens anteriores que eu ouvi, lembrando lá da história de Moody, né, que é um grande criador de seminário, de faculdade, de escola e também escritor de comentários que até hoje são estudados. E ele um dia sentado no banco, ouvindo uma palavra, e o pregador falou: Deus quer que alguém se levante, uma pessoa se levante, uma pessoa
que seja completamente nas mãos de Deus, para que Ele possa usar. E aquele jovem lá no banco, sozinho, orando, falou: eu quero ser essa pessoa. Mude, se levanta e se torna um grande homem de Deus para impactar gerações até o dia de hoje. Embora muitos não o conheçam, mas já ouviram muito das suas pregações através dos seus comentários. Assim foi a história de Mude. E nós vemos agora aqui, em primeiro lugar, um homem, um rei, era o líder, era o rei, mas um homem que rasga as suas vestes, que chora na presença do Senhor, um homem que abre o coração, chorando a Deus, e ele recebe então a informação: Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua oração. Uma pessoa, um homem, muitas vezes é o que Deus quer. Deus quer você, Deus quer um coração, Deus quer uma pessoa, Deus quer alguém que se diga assim: Senhor, eu estou completamente aqui. Eu estou completamente aqui. E obviamente ele começa essa renovação, essa reforma começa pela palavra, através de uma pessoa. Interessante porque tanto Ilquias quanto Safã já haviam ido. E eles não rasgaram as vestes. E eles não tiveram a atitude que teve Josias. Mas Josias sim. Josias sim. E uma vez que o livro impacta a sua vida, capítulo 23, versículo 1 e versículo 2, ele então dá um outro passo. Capítulo 23. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna, fez aliança entre o Senhor para o seguirem e guardarem os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus testemunhos e os seus estatutos, e de todo o coração, de toda a alma, cumprirem as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Algo que penetrou o coração daquele homem, e ele não se conteve, como rei, fez uma convocação para grandes e pequenos, para líderes e liderados, para que todos pudessem chegar até ali. E ele não chega e fala ou propõe algo ao povo, ele diz: dê uma palavra. A palavra é lida, e depois de lida a palavra, ele diz: eu proponho que nós façamos uma aliança com o Senhor a partir desta palavra que nós lemos. Há uma aliança feita aqui entre o povo. E que efeito isso poderia produzir? A produção de efeito, o efeito produzido, vai ser diretamente na vida espiritual, cerimonial, no culto. Vamos ver alguns versículos aqui. No versículo 4 diz que limpou o templo. Capítulo 23. Tá? Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e ao sacerdote da segunda ordem, aos guardas da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. Para ver aqui. Se tirassem, há uma remoção de utensílios do templo. Aqui eu posso usar como uma figura de linguagem também, que na vida pessoal, o próprio rei e o povo também, o templo do Senhor, precisavam arrancar, tirar do coração, tirar da sua vida utensílios que eram idólatras. Tirar. Tirar não é uma coisa muito fácil. Né? Nós gostamos de ganhar, né? de pegar, de reter. Nós queremos para a gente. Abrir mão é mais difícil. Só que existem coisas muitas vezes na nossa vida que são nocivas e não tem que abrir mão. Que são idolatrias.
E sem isso, nós não vamos poder viver uma reforma. E a palavra do Senhor pode nos conduzir a tirar o bem. Versículo 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Israel, de Judá, estabeleceram para incensarem sobre o altar na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todo o exército do céu. Ou seja, ele tirou líderes religiosos que desviavam o povo. Lembro de Paulo falando a Tito e a Timóteo sobre os falsos médicos, sobre aqueles que ensinavam vestidos de ovelhas, mas que eram lobos. E ele dizia, é necessário fazê-los calar. Muitas vezes eu, como pastor, nos meus momentos de pensar, de considerar a vida da igreja e até às vezes sofrer com algumas coisas, com meus pensamentos, quantas coisas os irmãos cometem, os pastores, pessoas que se dizem pastores, falam em nome de Deus, tantas heresias, e é necessário fazê-los calar. Mas talvez como Lutero, nas suas teses, eu deva apenas conclamar os irmãos a estarem atentos aos ensinos, a ficarem despertos para que sejam benditos do Senhor, atentando para aquilo que é a verdade e abominando um falso evangelho, uma doutrina falsa com relação à santidade, com relação à pureza, com relação a bens materiais, com relação ao namoro, com relação ao casamento, com relação à família, com relação à honestidade, com relação ao trabalho, com relação à mentira. Que Deus nos dê a graça, a sabedoria de discernir para não ser enganado pela mentira de falsos mestres, que aqui nós vemos o rei Josias destituindo, tirando o poder das mãos desses que ensinavam heresias e práticas idólatras pagãs. Versículo 7. Também derribou as casas da prostituição cultural. Rompeu aqui com a impureza. Rompeu com toda forma de impureza. Aqui era uma impureza cultural, era a prostituição em forma de culto. Uma coisa terrível. Que havia sido implementada pelos reis anteriores, inclusive por seu avô e por seu pai. E ele então vai ali e ele elimina, né? Ele quebra, ele derruba, né? Destrói o templo da prostituição. O templo da prostituição. Podemos falar muita coisa sobre isso. Versículo 10. Vamos lá. Também profanou a Tofete para o vale dos filhos de Timó, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Malote. Coisa que o seu avô havia instituído. Às vezes a gente pensa assim, sacrificar crianças é o quê? Era pegar uma criança, amarrar, colocar em cima de um altar de pedra, né? Ou imolar com uma faca, ou queimar. Aí seria um sacrifício de criança. Não é sacrifício de criança? Levar uma criança e ensinar idolatria para ela, vestir ela de idolatria, isso não é sacrificar uma criança também? Não é sacrificar uma criança? Um cigarro ou uma palavra de prostituição, né? Uma palavra de baixo escalão na boca de uma criança, aceitar a tolice, aceitar a mentira de uma criança,
permitir que ela roube, permitir que ela se prostitua livremente, isso não é também sacrificado uma criança? Por isso que o Senhor diz, não embaraçem as crianças, deixe que elas cheguem. Como igreja, como povo do Senhor, nós somos chamados para cuidar de crianças, para abrir portas para que elas conheçam ao Senhor. Longe de nós, irmãos, longe de nós, igreja, sermos como aqueles homens e mulheres maus que conduzem crianças para o pecado, para o mal, que enganam, que influenciam, que provocam tanto mal àqueles que ainda são tão dependentes, tão carentes, as crianças. E aqui nós vemos então que o rei Josias, ele vai lá e ele acaba com o sacrifício de crianças. Versículo 11, para encerrar essa sequência. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol. Ou seja, eram instrumentos, animais e objetos que eram sacrificados a ídolos ou à idolatria. Paulo nos adverte lá em Coríntios, em Coríntios fala que nós não devemos comer coisas sacrificadas a ídolos. Aquilo que é usual para o pecado, aquilo que é feito para o pecado, aquilo que é produzido para o pecado, aquilo que é consagrado para o pecado, não deve fazer parte do nosso equipamento, do nosso material, da nossa coisa que nós adquirimos e temos e usamos. São coisas malditas. E o Senhor então diz que nós não devemos lançar a mão. E aqui até cavalos que foram consagrados à idolatria, até isso o rei eliminou. Ele estava promovendo aqui uma reforma, e essa reforma passava por mudanças na vida espiritual, pelo culto, pelo templo, pela adoração a Deus, pelos sacerdotes, por aqueles que prestavam o ensino, por aqueles que conduziam o povo, pelos utensílios que eram utilizados. Isso é uma reforma. E tudo isso aconteceu a partir de alguém que ouviu a palavra do Senhor. E que essa palavra penetrou o seu coração e não se conteve, e então chama todo o povo para renovar a aliança com o Senhor. Quero falar ainda sobre um último momento aqui dessa restauração. Versículo 21, capítulo 23, tá? Versículo 21, 22 e 23. Olha aqui essa parte tão importante também desse avivamento ou dessa reforma. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor, nosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram em Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Aleluia. Ele revitalizou a ceia veterotestamentária, né? A Páscoa. Eles lembraram da salvação. Eles lembraram de como eles atravessaram primeiro o Mar Vermelho, depois o Jordão, como em terra seca. Eles lembraram da salvação do Senhor. Eles lembraram do livramento dos primogênitos. Eles lembraram do cordeiro que foi imolado. Eles lembraram do sangue do cordeiro que foi aspergido nas portas.
Eles lembraram que à meia-noite, enquanto o mundo se perdia em morte, os filhos de Israel estavam se preparando para uma caminhada à terra prometida. Eles lembraram de como Deus tirou o povo de Israel da terra de servidão, da escravidão. Isso é uma reforma. Nós estamos hoje aqui frente à ceia do Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos celebrar. Alguns tomaram de manhã, podem tomar agora à noite, não tem nenhum problema. Também, se não quiserem tomar agora à noite, também não tem nenhum problema. Mas como nós estamos em um número tão pequeno aqui, né? Vamos tomar hoje. Mas nós estamos aqui. E louvado seja Deus. Deus é... Não tem o que falar de Deus, né? Quem é esse Deus? Porque Ele instituiu a ceia para que nós tomássemos sempre, de tempo em tempo e sempre. Até quando? Até que Ele venha. Que oportunidade de renovação, que oportunidade nós temos de uma reforma, porque a ceia do Senhor nos remete ao sacrifício dele, que não deve ser esquecido, que deve ser anunciado, que deve ser falado, que deve ser, como da sua ressurreição, que as mulheres que foram ao sepulcro e viram o Senhor não está mais aqui, Ele ressuscitou, e elas correram, e de ouvido em ouvido foram falando, o Senhor está vivo, o Senhor está vivo, o Senhor está vivo, ao ponto de que as autoridades romanas chegam, e também judaicas chegam com os discípulos e dizem, vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. Nós devemos também, uma vez que ouvimos, uma vez que sabemos, uma vez que entrou no nosso coração e tem transformado a nossa vida, anunciar que o Senhor morreu, ressuscitou, falar, como o rei Josias que não se conteve. Ele poderia ter ficado com aquela reforma só para ele, mas ele convocou todo o povo e promoveu uma grande mudança. E hoje nós estamos aqui. Daqui a pouquinho vamos tomar ceia, e que essa ceia do Senhor nos lembre disso. Porque a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela serve como uma lupa para examinar, esquadrinhar a nossa vida e para condicionar o nosso comportamento. Leia o Salmo primeiro. Leia 2 Timóteo 3,16, toda a escritura inspirada, e qual o efeito dela. A palavra de Deus tem que produzir um efeito na minha prática, na minha atitude. Foi o que aconteceu com os reformadores. Eles ouviram e isso levou eles ao extremo de, se for preciso morrer, eu vou. Mas eu estou preso à palavra de Deus, como disse o Pedro. Eu estou preso à palavra. Estou preso. Isso levou eles a tomar uma atitude. Eu quero encerrar esta palavra lendo um texto de um outro reformador também. Ele foi também um reformador, juntamente com Neemias. Esdras foi também um reformador. E aqui no capítulo 7 de Esdras, você vai passar algumas páginas. Se você está comigo aqui, em 2 Reis, é isso aqui, ó, na minha Bíblia, né? Então você vai lá para Esdras, capítulo 7. E esse homem também foi avivado e levou o avivamento através da palavra do Senhor. Veja lá comigo, capítulo 7, versículo 10. Esse é o versículo lá na palavra da Bíblia, né? Mas hoje não é, hoje é nosso. Tá bom? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Que Deus nos dê essa mesma compreensão, esse mesmo fervor. Eu quero estudar, quero ler, quero aprender, quero saber. Eu quero ensinar, eu quero falar como Lutero ensinava na sua igreja, ensinava na sua comunidade, como Zwinglio, Calvino, né? Como os outros russos, como Wycliffe.
como esses reformadores, todos eles eram estudiosos da palavra, todos eles eram leitores da palavra, todos eles eram professores da palavra, ao passo que todos aqueles que os queriam matar, que os perseguiam, nenhum deles era leitor da palavra, nenhum deles ensinava uma palavra, e por isso queriam conter aquela reforma. E nós vemos aqui que o primeiro passo é esse. Em segundo lugar, então, nós vemos a prática. Ele se esmerou em estudar e ensinar, mas também em praticar. Praticar a palavra de Deus. Cabe aqui uma pergunta aplicativa. O quanto a palavra de Deus tem sido aplicada na sua vida? Levando em consideração os relacionamentos, levando em consideração os embates, levando em consideração as suas decisões, levando em consideração as suas escolhas, levando em consideração os seus planos, o quanto a palavra de Deus tem influenciado a sua prática. Porque, de acordo com o que nós estudamos em Efésios, na minha mente está muito claro ainda, nós vivemos de acordo com o que nós cremos. O que nós cremos influencia em como nós vivemos. Então, que Deus nos ajude a olhar a palavra do Senhor e olhar o nosso coração e medir o nosso coração pela palavra do Senhor. Vamos lá. Senhor Deus, obrigado porque a tua palavra nunca volta vazia. Obrigado porque a tua palavra é viva e é eficaz. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é suficiente. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nunca será aniquilada da face da terra. É o testemunho do Senhor aos homens e a todos nós. Ajuda-nos, Pai, a tomarmos o exemplo dos reformadores, que eram estudiosos, professores e praticantes da palavra. A tomar o exemplo do rei Josias, de Esdras e de tantos outros que eram ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. Agora, Pai, nesse nosso século, nesse tempo que nós vivemos, nesses dias que o Senhor tem nos dado sobre a face da terra, ajuda-nos, Senhor, a nos relacionarmos com as pessoas, a decidirmos sobre nossas vidas, a vivermos condicionados à tua palavra. Ajuda-nos a estar presos à palavra do Senhor. Em nome do Senhor. Amém. Nós vamos para a celebração da ceia agora. E quero pedir ajuda. Eu estou aqui com a Sara. E a Sara. Aí a Sara, que já conhece o protocolo, ajuda os meninos a se preparar. 2 serão suficientes para nós distribuirmos os elementos. Depois nós celebramos. Vou, a partir desse momento aqui, até ser tudo distribuído, eu vou utilizar a máscara somente nesse tempo aqui. Eu acredito que
Eu acredito que a igreja, os irmãos, eu tenho memorizado o texto que nós usamos sempre para essa celebração. E não se preocupem, porque não é nenhum problema se você já memorizar. Mas 1 Coríntios, capítulo 11, eu vou ler a partir do versículo 26. 26. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes do cálice do Senhor, bebedes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, nesses poucos versículos, nós temos orientações precisas e importantes. Precisas e muito importantes também para a nossa prática correta da celebração. No versículo 26, nós vemos o limite de tempo, até que ele venha. Então, de acordo com a nossa agenda, no próximo primeiro domingo de dezembro, nós vamos tomar ceia. Mas se o Senhor vier antes disso, esse é o limite. Tá? Até que ele venha. Então, nós temos, pela graça e misericórdia do Senhor, o privilégio de fazer várias e várias vezes para refrescar a nossa memória do sacrifício do Senhor, até que ele venha na volta do Senhor. Porém, por outro lado, tá? Não devemos comer nem beber de uma forma indigna. Ou seja, com as vestes sujas, não as nossas roupas, mas sim o nosso coração, né? Sem pecado. E alguém pode falar, é possível alguém estar sem pecado para celebrar a ceia do Senhor? Eu só tenho uma resposta para dizer. O Senhor diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o apóstolo Paulo fala lá em Romanos que nós não precisamos recalcitrar sobre os aviões. Ou seja, uma vez que nós temos o perdão de Deus estendido, não há razão para viver em pecado. Pecamos, mas não há razão para viver pecando e não há razão para viver em pecado. Porque nós temos alguém que nos oferece o perdão e a nova vida. Então, que nós possamos considerar para não tomar indignamente. E para isso, nós temos que nos examinar. Versículo 28. E no versículo 29, para não só examinar a nós mesmos, mas examinar a nossa disposição no corpo de Cristo. Nós temos como deve sempre discernir o corpo como deve juízo para si. Então, a minha relação com Deus é a minha relação com meu irmão. Tem que ser analisada no meu coração. Sabendo que Deus é poderoso para nos perdoar, para nos purificar, para nos tornar pessoas em condições de estar à sua mesa. Deus é poderoso para isso. Tá? Então, confiança na graça do Senhor, esperando no Senhor, é que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Convidar para alguns dias, eles mesmos vão se pegar os alimentos ali. Nós vamos orar. Não temos visitantes hoje, então os irmãos já sabem, não precisam dar informações. Só um pequeno detalhe, tá? Copa descartável, então você pega e não vão buscar o copo mais. Você tira, leva e depois coloca lá no lixo, não deixa ele voando por aí, sendo levado por todo o vento do doutrina, não, né?
favor, porque senão vai fazer barulho, vai incomodar, vai sujar. Então vamos, cada um ser responsável pelo seu próprio corpo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai, por sempre me chamar para um conserto, para uma renovação. É claro que o que o Senhor fez através de Lutero, Calvino, através de Luzia, através de Esdras, certamente não tem proporção à nossa vida aqui e agora. Mas, por outro lado, Pai, o teu perdão, a tua graça, nós precisamos do mesmo tamanho que eles precisavam. Então, Senhor, renova-nos, instaura-nos, perdoa-nos, ajuda-nos para esse momento de celebração tão necessário, tão importante para a nossa fé e para a nossa comunidade. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um dos meus irmãos e minhas irmãs aqui para esta celebração. Que, lavados pelo Senhor, perdoados pelo Senhor, façamos livremente esta celebração. Que, em plena comunhão, Senhor, ligados uns com os outros, que livremente possamos participar dessa celebração. Assim também, Senhor, os irmãos que estão em casa e podem também estar celebrando, que o Senhor os abençoe lá em casa, Pai, na comunhão conosco, na comunhão com Ele. Abençoe essa celebração, esses elementos que nós recebemos. O pão e o cálice, simbolizando o sacrifício do Senhor. E vamos fazer sempre, até o Senhor voltar, até o Senhor vir. E o quanto nós esperamos, Senhor. Vem, Senhor, Maranata. O quanto nós esperamos. Enquanto, Senhor, isso, alimentamos nossa fé e esperança no Senhor, através dessa celebração. Em teu nome, Deus, é que nós oramos. Amém.
Porventura, algum dos irmãos deixou de receber algum dos elementos? Todos têm? Amém. Segundo a orientação da palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, à igreja, aos Coríntios e hoje a nós, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, ele partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Alimentando nossa fé e esperança no Senhor, sabendo que no passado ele morreu por nós, deu seu sangue, entregou seu corpo para a nossa salvação, e que isso tem um efeito hoje na nossa vida, pelo perdão e pelo convencimento da palavra para uma nova vida. E aguardando o dia que ele virá nos buscar, aguardando com expectativa a volta do nosso Senhor. Todos juntos celebremos. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor toma as coisas simples e comuns que nós temos sobre a face da terra, dando a elas valores eternos. Assim como o fruto da vide, como, ó Deus, o mantimento do pão. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, também, porque aprove ao Senhor tomar aqueles que não são, os fracos, os menores sobre a face da terra, para envergonhar aqueles que sim. Assim, aprove ao Senhor ter nos escolhido para a tua graça e para o louvor da tua graça, para a glória do Senhor. Obrigado, meu Deus, por podermos, como filhos e filhas aqui, celebrarmos ao Senhor nesta noite, nos alegrando na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, já terminando o nosso culto, só quero fazer menção. Quarta-feira, nosso culto da família e oração, transmitido através do Zoom, às 19h30. Domingo, de acordo com o nosso calendário, que foi colocado lá no grupo da igreja, mas a gente vai reforçar essas informações, porque são importantes. Mas no próximo domingo nós não teremos EBD. Nós teremos uma assembleia às 9 horas da manhã. Eu até coloquei lá no nosso grupo do WhatsApp, no calendário, que é uma assembleia histórica. Por que uma assembleia histórica? Porque nessa assembleia será registrado o nosso estatuto e será organizada a igreja nessa assembleia. Todos os membros arrolados estão convocados para essa assembleia. Nós vamos entender se tiver ausência de alguém como membro. E não vai deixar de ser membro pela ausência, né? Mas não vai constar como membro, eu não diria fundador, mas organizador da igreja na ata histórica. Então, será uma ata histórica que vai ser registrada em cartório e lá estará o nome e as assinaturas dos membros que estiverem presentes no domingo de manhã. Então, não é para os adolescentes virem, não é para as crianças virem, tá? Não é para os visitantes virem, mas os membros estão convocados para a Assembleia. Até aqueles, porque nós estamos com uma média de 60 pessoas por membresia. Então, aqueles que nós chamamos de grupo de risco, nós vamos dar um lado para eles e vamos considerar um outro lado para os irmãos que estão fora, né, desse grupo. E nós vamos organizar da melhor maneira, todo mundo com máscara, todo mundo com álcool,
todo mundo bem preparado, e nós vamos fazer assim a nossa Assembleia. Mas é claro que a ausência justificada é plenamente compreendida. Infelizmente, não vai constar no documento, mas nós entendemos perfeitamente todos os membros que, por alguma razão, não vão poder estar. Tá bom? Então, isso para domingo de manhã. Já domingo à noite segue o culto normal às 18 horas. Tá bem? Então, irmãos, esses são os nossos avisos. Vou ficar em pé, vamos orar, encerrando o nosso culto. Nessa noite, sim. O culto de missão, né? Então, reforçando aqui, olha o que está falando, e quando a Iola fala, a gente tem que brincar. Culto de missões. Na verdade, lembrei agora, né, eu quero expressar minha gratidão ao Senhor. Eu concluí um curso que eu estava fazendo, eu tentava vários anos, né, não tinha coragem de fazer uma faculdade. Mas o Senhor me deu graça e sábado agora, sexta-feira agora passada, foi a minha formatura online, né, e eu vou fazer. Muitas vezes eu tenho vontade de parar, né, não consegui. Muitas vezes, né, mais vezes está parado que eu não consegui. Mas eu consegui, porque ele me ajudou, pessoas me incentivaram, e eu vou fazer mesmo. Quando eu vi meu nome passando lá na telinha, né, no computador, eu nem acreditava, eu consegui mesmo. Eu fui até o fim dessa vida, eu vou fazer, porque eu tinha me deu graça, e agora posso ter a minha conclusão, né, antes que veio, nos vai na frente. Eu ia falar, né? E a festa, como é que vai ser? Mas tudo bem, a gente espera, é só 2 meses. Amém. Vamos orar e gratidão ao nosso Deus. Santo Deus e Pai, muito obrigado pelo tempo juntos aqui como igreja reunida, bem como também os irmãos em casa. Obrigado, Deus, por motivar o nosso coração ao Senhor, por ter guardado esse tempo na tua presença. Pedimos a tua bênção para a nossa semana, tantas coisas que queremos fazer. O Senhor nos guarde, o Senhor nos guie, nos abençoe. Olha as nossas crianças, adolescentes e jovens. Olha, meu Deus, os casais, cada irmão e irmã, dentro das suas circunstâncias, ó Pai. Aqueles que têm uma necessidade de um trabalho, de sustento, de saúde. Ó Pai, supre a cada um e encaminhe a cada um segundo a boa mão do Senhor. Agradecemos também pela vida da Sara e pela gratidão que ela tem ao Senhor, nós louvamos ao Senhor pela conclusão do curso, da sua formação. Obrigado, Pai, e continue guardando e abençoando, guiando a vida da Sara. E, ó Deus, essa qualificação o Senhor deu para ela, que seja uma bênção na vida dela e das pessoas em quem ela puder abençoar. Agradecemos. Pedimos que o Senhor, então, nos encaminhe segundo a tua mão para uma semana abençoada e frutífera. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor sejam reais, verdadeiros e presentes sobre nossas vidas, nesses dias, até a tua gloriosa vida. Em teu nome mesmo que nós oramos. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Mesmo com as restrições, mas vocês podem saudar uns aos outros.